Olá, Deus abençoe sua vida. Aqui é o professor Carlos Carvalho. Hoje eu quero ler com você um texto das palavras de Jesus que eu considero uma das falas mais importantes e mais belas que Jesus falou. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23. Jesus disse: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada." Que expressão extraordinária! Em primeiro lugar, nós precisamos entender que esta promessa de Jesus Cristo se baseia na nossa relação com a palavra de Jesus, com as palavras que o próprio Jesus Cristo ministrou e ensinou. Quando amamos estas palavras, guardar é o sentido de compreender, absorver, compreender e aplicar na nossa vida. Elas se tornam uma força motriz das nossas ações. Quando fazemos assim, nós amamos esta palavra, e a promessa é que Deus, o Pai e Jesus vêm até nós, óbvio, pela pessoa do Espírito Santo. Logo mais abaixo ele vai falar sobre isso, fazer a promessa do outro Consolador. Deus, o Pai e o Filho passam a habitar em nós por causa desse amor que nós temos por Jesus, e esse amor é demonstrado pelo quanto amamos, pelo quanto guardamos esta palavra de Jesus Cristo. Mas aí, então, Deus vem habitar em nós. Precisamos compreender algumas coisas interessantes sobre essa expressão. Em primeiro lugar, isso se refere a um tabernáculo. Gostamos de usar a expressão tabernacular. Deus está tabernaculando em cada um de nós que nos relacionamos dessa forma com Jesus e com sua palavra. Isso significa que Deus nos transformou a cada um de nós em tabernáculos, em lugares onde Deus habita. Como havia o tabernáculo na antiga aliança, agora na nova aliança nós fomos transformados em tabernáculos de Deus. Por isso dizemos que Deus tabernacula em nós. Essa é o primeiro entendimento dessa expressão. A segunda coisa é que Deus mora em nós. E se isso é um fato por esta relação que Deus está em nós, Deus morando em nós, isso significa que nós carregamos a presença de Deus conosco. Também significa dizer que nós somos esses carregadores da própria presença de Deus, e que Deus não está longe, e que nós não estamos procurando mais a Deus, nem invocando mais um Deus que está longe de nós. Ao contrário, ele está habitando em nós. Se isso também é verdade, se isso também é um fato, a terceira realidade se expressa aqui, é que se Deus tabernacula em nós, Deus está morando em nós, Deus fez de nós a sua morada, a sua casa, significa que carregamos esta sua presença. Isso também quer dizer que não há como Deus estar mais perto de nós do que já está. Ele está dentro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dentro de nós. A sua presença é real. Por isso, nós precisamos compreender esta realidade da nova aliança. Deus habita em nós. Por isso, ele não pode estar mais perto do que ele já está. Uma outra realidade, a quarta realidade que se apresenta nesse texto é que, se tudo isso se torna uma realidade com nossa relação em Cristo, Deus não fala fora, Deus fala dentro. E convém dizer que Deus pode confirmar fora, por meio das profecias, dos dons. Deus pode confirmar coisas fora, mas Deus confirma o que já falou dentro.
Deus primeiro fala dentro de cada um de nós. E do lado de fora ele pode confirmar aquilo que ele já falou. O próprio Paulo também já escreveu que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Há um testemunho interior. Esta fala interna do Espírito já é Deus falando conosco. E do lado de fora, se ouvirmos algum tipo de expressões externas, elas simplesmente vão confirmar aquilo que Deus já falou dentro de nós. Esta é uma realidade espetacular da nova aliança. Deus fala dentro, Deus confirma fora. Mas Deus se comunica com cada um de nós, dentro de nós. Claro, nós sempre temos que trazer esta conexão. Veja, a comunicação de Deus nunca vai ferir a própria palavra de Jesus Cristo. Nunca vai destruir o conhecimento que o próprio Jesus e que a própria palavra de Deus já nos revelou. No entanto, Deus fala dentro e confirma fora. Uma última realidade que esse texto nos apresenta, né? Eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele morada, significa que nós não precisamos mais, de forma infantil, buscar a Deus. Deixa eu tentar explicar essa realidade. Às vezes nós cantamos, oramos e nos expressamos como se Deus estivesse fora, como se estivéssemos clamando para que Ele viesse morar em nós, para que Ele viesse para mais perto, para que Ele chegasse. Arrumamos a casa para que o Senhor venha morar, habite em mim, venha habitar em mim, fique comigo para sempre, mas Deus já está. Então essa realidade é que Deus já está. Deus está morando em mim. Eu não preciso buscar, chamar, invocar, cantar como se Ele não estivesse. Isso reflete uma tremenda imaturidade, uma falta de conhecimento, uma infantilidade tremenda no sentido espiritual da vida de uma pessoa. E nós temos hoje em dia muitas pessoas, pelo fato de não conhecerem essas realidades da nova aliança, continuam cantando, orando e falando como se Deus estivesse fora, pedindo para Deus vir morar, pedindo para Deus vir habitar, pedindo para o Espírito Santo chegar, sendo que Ele já está. Então, temos uma outra realidade na nova aliança, e muitos, por não conhecerem a própria Escritura e a própria realidade dessa nova aliança, não conseguem se relacionar corretamente com Deus, com Cristo ou com o Espírito Santo. Bem, enfim, é isso que eu gostaria de falar com você sobre esse texto. Deus abençoe. Até a próxima.